O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te levar a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que tendo os dois ser jogados no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho, do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Meus caros irmãos, existe assim um comentário entre nós que estudamos teologia moral. Eu acho que eu já falei para vocês que eu, na formação depois do curso de teologia, me dediquei ao estudo da teologia moral. Há um comentário que às vezes se faz assim em tom jocoso, de brincadeira, com uma certa ironia, mas que tem, não é só um fundo de verdade, tem muita verdade nele, né? Nós brincamos, como eu disse, um tom um pouco irônico, que a moral cristã, normalmente, em termos gerais, é bem aceita. Ela só não é aceita sobre aqueles temas que estão ligados mais ou menos à região do quadril do homem, né? Ou seja, aquela parte que diz a sexualidade humana e a parte que mexe no bolso. Ou seja, todo mundo assim é muito disponível a viver a moral cristã, menos nestas duas áreas. Nestas, nós tendemos assim a rejeitar fortemente a proposta do Evangelho, que depois é explicada, é traduzida também concretamente pela Igreja. E hoje, o texto da carta de São Tiago que nós ouvimos vai tocar num desses temas. E por isso eu gostaria de dedicar essa minha meditação, essa minha homilia sobre esta carta. Antes de entrar propriamente nela, eu queria aqui chamar a atenção para um ponto, que tem a ver com esta premissa que eu coloquei inicialmente. Essa dificuldade que nós temos de aceitar muitos elementos da moral cristã, da moral católica, que é aquela, claro, tirada da Sagrada Escritura, deveria nos colocar um ponto de interrogação, e isso eu queria hoje também
provocar a reflexão sobre que ideia nós temos da fé, né? Porque a gente correria o risco de uma fé espiritualista, assim, uma coisa de crer intelectualmente em alguma coisa sem que isto se convertesse numa vida concreta, ou seja, na prática, né? Assim, só para colocar isso dentro do horizonte da nossa reflexão de hoje. A carta de São Tiago, apesar de levar este nome de carta, se a gente for comparar com aquelas, por exemplo, de São Paulo, ela não tem um tom tanto de uma carta propriamente dita. Apesar de ter um destinatário, se a gente toma lá na Bíblia e lê, a gente vai ver que São Tiago escreveu esta carta às tribos de Israel que estavam na diáspora, ou seja, aquele povo não vivia propriamente dentro do território de Israel, muito provavelmente eram comunidades judaico-cristãs, ou seja, judeus que tinham se convertido ao cristianismo e que viviam na região que seria da Síria, né? A gente sabe muito bem que a igreja de Jerusalém estabeleceu uma ligação muito grande com aquelas comunidades da Síria, desde o início daquelas comunidades, quando Paulo, por exemplo, vai com Barnabé para evangelizar, para trabalhar na igreja de Antioquia, na Síria. Depois, quando é enviado, inclusive, os apóstolos João e Pedro para verificar aquilo que está acontecendo. Então, há uma ligação muito grande de Jerusalém com essas igrejas da Síria. E por que eu estou mencionando isto? Porque o apóstolo Tiago, que escreve essa carta, ele foi o bispo de Jerusalém. Não sei se vocês se recordam, mas quando a gente lê o elenco dos apóstolos, tem 2 Tiagos e 2 Judas, né? Tem o Tiago, que é irmão de João, o evangelista, e tem esse outro Tiago, que nós sabemos do texto do evangelho, que era o irmão de Judas, que também escreveu uma das cartas que nós temos na Bíblia. E depois tem o outro Judas, que é o Iscariotes, que foi aquele que traiu Jesus, né? Então nós temos 2 Tiagos, este nós conhecemos como Tiago menor, né? Porque o outro irmão de João, a gente normalmente fala de Tiago maior. É assim que tem na iconografia cristã esses 2 nomes. Então ele foi bispo de Jerusalém e por isso, de novo, essa conexão com a igreja da Síria. Se nós tomamos esta carta, não só ela não tem, vamos dizer assim, um aspecto de carta, eu falei da saudação inicial, mas depois não tem uma conclusão. E depois o modo de escrever não parece tanto alguém que está escrevendo assim num tom pessoal, como que dando informações ou conversando pelo modo escrito com alguma das pessoas. Na verdade, parece mais uma espécie de coletânea assim de homilias ou de discursos, né? Então há uma introdução da carta em tom mais sapiencial, assim, o texto inicial trata mais de elemento da sabedoria, da sabedoria do povo de Israel. Depois, grande parte da carta, ela é uma espécie assim de coletânea de longos discursos, não tão longos assim, porque a carta não é tão longa, na verdade, né? Mas é como se fosse, como eu disse, pequenas homilias, né? Eu não tinha mencionado isto, mas se a gente voltasse nos últimos domingos que nós lemos esta carta, na verdade nós estamos lendo a carta de Tiago desde o 22º domingo do tempo comum, nós já estamos no 26º, né? A gente vai ver que vários dos textos, na verdade, fala da questão, ou deste tema ligado à questão da riqueza, né? Mesmo que não fale diretamente, mas estes textos falam, por exemplo, do modo como nós lidamos com aquelas pessoas que na comunidade não são tão ricas assim, se nós privilegiamos os mais ricos, aqueles que estão mais bem vestidos. Em outro momento, por exemplo, São Tiago vai dizer que a religião verdadeira é aquela que cuida das viúvas e dos órfãos, ou seja, aquele grupo de pessoas que tem uma grande fragilidade, que tinha uma grande fragilidade na época de Jesus. Ou seja, o tema da riqueza e da pobreza, ou como lidar com isto, não é que é novo ou só aparece nesse capítulo, que é o 5º capítulo da carta, né? Ele foi aparecendo, ainda que pulverizado, nos outros textos que nós ouvimos. Mas aqui, a fala de Tiago é bastante contundente. Certamente ele está falando para aqueles ricos da sua comunidade, para quem ele está escrevendo, e que se enriqueceram às custas de explorarem os seus irmãos. Na verdade, este tema, vamos dizer assim,
de um irmão que explora o outro aparece também nas cartas de São Paulo, quando Paulo, por exemplo, trata das brigas que existiam entre membros da comunidade por causa da separação dos bens, por exemplo, da herança que tinham recebido, né? Então, não era só dessas comunidades que esses problemas existiam, ou aparece também de uma outra forma em outros textos, mas mesmo no Evangelho nós sabemos que Jesus várias vezes trata dessa questão da riqueza, ou do modo de lidar com ela. Basta a gente pensar daquele jovem rico que se aproxima de Jesus e pede, né, Senhor, como é que eu vou entrar na vida eterna? Jesus fala alguma coisa, agora se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tem, dá aos pobres, e ele vai embora, e Jesus fala aquela célebre frase: é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha que um rico entrar no reino do céu. Ou seja, estes temas eles aparecem sempre no Novo Testamento, né? Mas aqui, como disse, São Tiago, ele está falando fortemente contra aqueles ricos da comunidade que tinham se enriquecido, vamos dizer assim, explorando os seus irmãos. Por isso ele vai usar essa expressão muito grande. O clamor desses homens agora grita e chegou aos ouvidos de Deus, né? E ele ainda vai falar, né, a ferrugem do vosso ouro e da vossa prata enferruja aquilo que a gente guarda muito bem guardado, né? Por exemplo, se a gente pega, sei lá, alguma coisa feita de metal e esconde ela por causa da umidade, etc., ela enferruja, né? Então, é um modo simbólico de dizer aquelas coisas que vocês estão guardando para si, né? Estão amontoando para si. Esta ferrugem vai dar testemunho contra vocês, né? E ainda vai usar uma expressão muito forte, né? Que vocês estão cevando o vosso coração para o dia da matança, né? Ou seja, para aquele dia do juízo, é metaforicamente como o dia da colheita, né? Então, as expressões elas são muito fortes. E por isso, eu penso que este é um tema que a gente precisa lidar com muita coragem também na nossa experiência cristã, né? Certamente, lendo o texto bíblico, né, não se pode dizer que o Senhor é contra a riqueza pela riqueza, ou nem mesmo os apóstolos, né? O problema não é que eu possua bens, ou que eu, inclusive, procure ter aqueles bens que são necessários para a minha vida. No caso, sobretudo, de um pai de família, o cuidado de ter aqueles bens que são necessários para o cuidado da sua própria família, né? Não é disso que nós estamos falando. Ou seja, de ter aquilo que é importante e necessário, inclusive aquilo que dá uma vida tranquila para uma família, né? Isto não é o que vem condenado no Evangelho. Mas nós sabemos muito bem que para passar desta posse dos bens necessários para um acúmulo indevido e, sobretudo, para a avareza, o limite é muito tênue. Ou seja, o limite entre procurar aqueles bens necessários para que a minha família viva tranquilamente, para que a gente tenha tranquilidade, para que não passe dificuldade, para que os filhos tenham tudo aquilo que é necessário, né? Para passar disso para um acúmulo indevido e para um supérfluo desnecessário, e para passar disso, inclusive, para a avareza, ou seja, uma busca desmedida e desregrada da posse dos bens materiais, é muito fácil, né? Às vezes a gente tenta suavizar esse tipo de coisa, sobretudo quem é bem intencionado, a gente suaviza e diz, mas o importante é que a gente tenha desapego. De fato, é claro, o fato de ter ou não ter bens, isto não muda muita coisa, porque alguém pode ter um único alfinete e ser tão apegado a ele que é mais avarento do que alguém que tenha muitos bens e que sabe usar aqueles bens com liberalidade. Certamente a quantidade de bens não é o que indica o problema, mas sejamos bastante honestos. Se eu sou realmente desapegado dos meus bens, por que eu não os dou? Se o que importa é realmente o desapego dos bens, por que quando eu vejo pessoas que são necessitadas, e eu não estou falando assim de pessoas conhecidas, às vezes pessoas que estão aqui próximas de nós, amigos, conhecidos, parentes, né? Por que eu não tenho essa generosidade, por exemplo, de partilhar as coisas que eu tenho, né? Então, certamente o desapego é o ponto central, mas o desapego não pode ser um desapego teórico, né? Ou seja, só teoricamente eu sou desapegado dos meus bens, mas ai de quem mexe neles, né? Então, o que na verdade a gente precisa começar a exercitar é um desapego prático, ou seja, que a gente pontualmente e sistematicamente a gente tem essa disponibilidade para usar uma oração que a gente já fez aqui
durante a celebração da missa, usar dos bens que passam para alcançar aqueles que não passam. Ou seja, que a gente tem essa disponibilidade sim de trabalhar pelos bens, né? De ter uma vida em família tranquila. Porém, aquilo que não nos é necessário, aquilo que é supérfluo, aquilo que está muito além daquilo que a gente tem necessidade para uma vida tranquila, para uma certa poupança, para uma previsão de futuro, né? Isto a gente tem a grande disponibilidade de partilha. Uma vez um padre conhecido meu, né, conversando com uma pessoa, a pessoa veio toda contente, dizendo, bom, agora, né, padre, eu acho que agora alcancei o grande desapego, né, não tenho apego a mais nada, a minha casa. Ele falou, então tudo bem, então me dá a sua casa, já que você não é apegado, né. O cara, pois bem, e passou a casa para ele. Então, ou seja, a gente deveria chegar a este ponto, né, de que os bens, a gente tivesse coragem realmente de partilhá-los. E por que eu falo isto, né? Porque, infelizmente, a situação que a gente vive no mundo colocou muitas pessoas, e repito, não são as pessoas desconhecidas, né? Pessoas que estão muito próximas de nós em situação de grande dificuldade, pelo desemprego, pela falta daquelas coisas que são necessárias para cuidar bem da família e dos filhos, né? E neste ponto, as nossas comunidades cristãs ainda estão muito aquém do que é necessário. Nós deveríamos realmente de ter essa generosidade, essa liberalidade, de colocar à disposição das pessoas que nós amamos os bens que nós temos. É claro, São Paulo usa essa expressão, ninguém precisa dar o que não pode, né? Ninguém precisa se sacrificar, né? Mas é muito importante lembrar que tem uns que têm mais do que os outros. Isto é verdade. E tem uns que não só têm mais do que os outros, têm muito mais do que o necessário. E tem gente que às vezes senta no mesmo banco da igreja que a gente, né? E que tem falta daquelas coisas mais básicas que ela precisa para uma vida normal de qualquer pessoa, né? Por isso é importante que a gente comece a se perguntar qual é a relação que a gente estabelece com os bens materiais. Eu queria de novo relembrar o texto de Jesus, né? Mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Por quê? Porque a posse dos bens nos seduz. Ela às vezes funciona assim como um entorpecente, né? E a gente acaba se deixando levar facilmente pela avareza, pelo consumo e etc. Por isso, o apelo que Cristo nos faz, né, é de colocar o nosso coração naqueles bens que não passam. E saber usar bem dos que passam, para ajudar os irmãos, é claro, mas sempre nessa perspectiva. Porque a caridade fraterna, na verdade, mira a nossa salvação eterna. Então, para acudir aqueles que têm necessidade, mas também para entender que o caminho de caridade é aquele que pode nos levar aos bens que não passam. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.